Bom dia, boa tarde, boa noite. A você, participante desse canal, meu muito obrigado. Aqui quem vos fala é Edelcir Soares. Eu sou consultor em direito imobiliário, corretor imobiliário credenciado, também sou perito avaliador de imóveis e sou um administrador de empresas que tem especialização em vendas e também administração financeira. Hoje o nosso tema é um assunto que está sendo muito debatido ainda no meio imobiliário, mas estará atingindo a população muito em breve. E essa situação terá alguns impactos bem no cotidiano das pessoas. E o tema é: o que é o acrônimo CIB? CIB, ou a sigla CIB. Então, hoje nós estaremos dando uma panorâmica do que vem a ser esse assunto. Então, para começar, nós vamos então definir o que é CIB. C de Cadastro e Imobiliário B Brasileiro. Este é um novo sistema que vai criar um código único para a identificação de todos os imóveis brasileiros, sejam eles rurais, sejam eles urbanos. Ele está sendo chamado do CPF dos imóveis. E ele foi criado pela Receita Federal do Brasil. Então, ele está sendo patrocinado pela Receita Federal Brasileira, com o objetivo de unificar todos os dados imobiliários que tem no país. E essa unificação, ela visa corrigir uma distorção, porque os imóveis eles tinham várias informações administradas ou geridas por diversas esferas da sociedade, né? E então ele vai ser um número único para esse imóvel e para todas as esferas da administração, seja federal, seja estadual, seja municipal. Agora, antes de mais nada, eu falei inicialmente de acrônimo, depois falei de sigla, eu quero dar só uma explicaçãozinha do que vem a ser a diferença entre o que é o acrônimo e o que é a sigla. Sigla é quando você tem, tipo CPF, exemplo, CPF. Ou você tem agora esse que nós estamos falando, que é o CIB. Nós temos também uma outra expressão, uma outra palavra para designar esse tipo de contração de letras para que nós usamos no nosso cotidiano, para você não ficar falando toda hora cadastro imobiliário brasileiro, ou CPF, que é o código da pessoa física, né? Você então cria essa simplificação. E há essa diferenciação entre sigla e acrônimo. Então, para a gente ficar entendendo qualquer um e qualquer outro, então sigla é quando você fala as letras. E acrônimo é quando a gente fala, não necessariamente você fala as letras. Digamos, um acrônimo que nós temos é ANVISA. É a Associação Nacional de Vigilância Sanitária. E você não fala ANVISA, você fala Anvisa. Então, a Anvisa é um acrônimo. NASA, NASA, NASA. Você não fala NASA, você fala NASA. Então, isso é um acrônimo. Se você estiver falando IBGE, aí sim você está falando de uma sigla. Se você está falando CPF, você está falando de uma sigla. E no caso nosso, nós estamos falando, então, de CIB, então nós estamos falando de uma sigla e não de um acrônimo. Ok? E vamos, então, agora, para fechar essa introdução, dar uma breve história, dar um breve passando aqui do que era a questão imobiliária brasileira em termos de controle, em termos de codificação. Então, o que acontece? Que a propriedade brasileira sempre teve vinculada
há muitos tipos de registros, com várias administrações interferidas e cada uma tendo uma finalidade para eles, e não havia, ou ainda hoje não há, uma conversação entre esses vários cadastros, esses vários registros, essas várias entidades, né? Esses entes da administração pública, seja ela das três esferas, municipal, estadual e federal, elas não se conversam. Começando, tradicionalmente, pelo registro de imóveis. O cartório de registro de imóveis ele fazia o trabalho de conferir, autentificar e dar uma segurança jurídica à titularidade e às transmissões de propriedades de quem detinha isso, né, do imóvel. Ou seja, era considerada a certidão de nascimento do imóvel a matrícula, que passava então a conferir a regularidade daquele imóvel, né? Então, a inauguração dele é na hora que ele passava até a matrícula. Mas ele tratava-se de um cadastro fiscal, que ele não conferia nem retirava direitos reais das pessoas. Então, ele não tinha nenhum uso em termos fiscais. Ele não contribuía em nada para a administração pública em termos de gestão financeira, de gestão fiscal. A prefeituras, né, no caso o poder municipal, para corrigir isso, então ela mantém a codificação dela, que era a inscrição municipal, né? Então o imóvel tinha na prefeitura sua inscrição municipal, que era onde é feito o carnê do IPTU, por ali o imóvel, ou seja, cada imóvel na prefeitura é cadastrado com determinado número, e a prefeitura mantinha também ali um rol de informações. Essas informações muitas vezes eram conflitantes com as informações que tinham no registro de imóveis. Então, só que nos últimos anos começou a ser um objeto de muita atenção do legislador, porque ele percebeu que nesse desencontro dessas informações, ele estava sempre sendo lesado de uma forma em termos de fiscalização, de arrecadação. Ou seja, há um interesse em regularizar essa situação e minimizar esse conflito, ou seja, trazer a unificação das informações para que haja um aumento na arrecadação. Esse é o principal objetivo. Então, por isso que encabeça essa iniciativa Receita Federal do Brasil, né? Então, qual que é a ideia principal? Integrar todos os cadastros que existem hoje, falando sobre imóvel, num único número, e a esse número nós estamos dando a sigla de CIB, né? Para finalizar, nós podemos falar que ele foi instituído pela LC 214, agora de 25, tá, no âmbito da reforma tributária. Então, ele criou uma série de situações para aumentar a arrecadação, ou seja, inicialmente eles falam que não, que é só uma reforma que é só para melhorar, só que essa melhora é para para o fisco, é para o poder público poder ter mais base tributária e, aumentando essa base tributária, poder fazer uma melhoria na sua arrecadação, né? Então, surge aí o CIB como uma forma de centralizar unificar isso daí e poder fazer uma gestão melhor, e fazendo essa gestão melhor evitar que haja evasão de receita. Agora, nós vamos falar das principais características que o CIB tende a nos trazer. Primeiro, ele vai ser um identificador único, ou seja, cada imóvel terá um único código para ser identificado em todo o território nacional. Tal qual nós temos o CPF para as pessoas físicas, vai haver também um código para o imóvel. Ou seja, hoje você tem a matrícula dele, que é um número, você tem
um outro código, se ele for imóvel rural, ele está cadastrado no INCRA com número. Se ele estiver trabalhando na prefeitura, envolvido lá com o IPTU, é outro número, ou seja, cada órgão tem um número diferente, e isso vai acabar porque vai ser um número único para todos os órgãos. Com isso, vai haver também uma centralização, ou seja, todas as informações de cartórios, de municípios e qualquer outro órgão vão estar unificadas, então tudo isso vai permitir um inventário completo dessas informações. Também, um dos objetivos dessa iniciativa é fazer com que haja uma melhoria, né, na arrecadação do governo. Então, passa a ser uma ferramenta, essa unificação passa a ser uma ferramenta muito grande, muito boa, potencializa a possibilidade de se fazer um aumento de arrecadação. Também há uma melhora significativa na fiscalização no que tange à questão imobiliária, porque agora você vai ter possibilidade, com essa unificação, de você confrontar várias informações a partir de uso de outras ferramentas, tal qual a inteligência artificial, que o governo deve lançar mão para mexer com esses números e informações que vão surgir. E ele vai substituir o NIRF, tá? Que é uma codificação rural, né? Então, isso também faz parte disso daí. Ou seja, todos os imóveis, independente se ele é urbano, se ele é rural, eles vão ter sempre um número tal qual nós temos no CPF. E isso vai trazer impacto no mercado imobiliário como um todo, né? Então, a regulamentação que vem agora, então já vamos começar, já estamos agora no mês de novembro, praticamente já virando aí para dezembro, nós já vamos começar a entender esse impacto, e já vem muitas mentes pensantes aqui no Brasil, uma série de advogados, corretores de imóveis se reunindo para tentar dimensionar isso, né? Mas essa regulamentação ela vai marcar um capítulo na gestão do patrimônio nacional, urbano e rural. Ou seja, a partir da obrigatoriedade que vai ser imposta, né, com essa legislação, os cartórios vão passar a integrar todas as informações num único sistema, que é o Sistema Integrado de Gestão de Informações Territoriais, cujo acrônimo é SINTER. Então, esse sistema ele vai ter todas as informações unificadas de um dado imóvel dentro de um determinado código, cujo objetivo declarado inicialmente é fazer a transparência, é ser transparente, ou seja, eu vou deixar agora todas as informações deste imóvel de forma que todos saibam tudo aquilo que precisa saber. Eu trabalhando ao longo desse tempo no mercado imobiliário, sempre me deparei, né, com essa situação de você ter um número aqui, outro número acolá, cada órgão tem a sua a própria identidade e os seus próprios interesses. E esses números, muitas vezes, eles estavam conflitantes, e a maioria das pessoas não sabiam que esse número não era um número unificado. Então havia sempre, a pessoa imaginava que o número da inscrição imobiliária era o número daquele imóvel, ele não sabia que a matrícula daquele imóvel era um número diferente, ou ele não sabia que o outro número que vinha lá do INCRA também era um número diferente. Então as pessoas sempre tiveram muita dificuldade. Então, nesse sentido, eu creio que vai ser um grande avanço para a nossa sociedade, né? Agora, essa transparência,
Por outro lado, se nós tivermos um governo com uma sanha arrecadatória muito grande, ele vai permitir com que essa arrecadação, ou seja, permitir que essa arrecadação não, permitir que uma gestão em cima de todas as informações consolidadas, ela alcançará um volume de dados ou de novas informações ou de possibilidades que ainda os especialistas no segmento não têm total domínio, né? Há muitas possibilidades e nós vamos falar aqui um pouquinho para frente de alguns casos que já se imagina que vai acontecer, né? Então, deve haver aí uma série de ações ou de atitudes, principalmente das esferas, né, municipal, dos poderes municipais, federais e estaduais, no sentido de ampliar a arrecadação através do cruzamento dessas informações com outras que eles já dispõem, né? Então, esperemos, né, eu falo isso, sabe, com uma certeza, né, minha pessoal, de que isso vai acontecer, que vai haver muitas surpresas aí pelos próximos períodos, aí, os próximos anos, de pessoas sendo chamadas, que ela fala, como é que o pessoal descobriu isso de mim? Porque agora, com essa informação centralizada, isso vai ser possível, né? Então, ou seja, essa informação centralizada, com o cruzamento que a Receita fará com os dados que ela já dispõe, e ela dispõe de informações que muitas pessoas nem imaginam, né? Isso fará com que muita questão do mercado informal que nós temos, que é significativo no nosso país, esses mercados acabem se tornando agora transparentes, eles acabarão a passar a ser informal, mas eles têm uma luz em cima deles. Até então, eles trabalhavam meio às sombras, e agora, com essa situação, com essa nova modalidade, com a implantação do CIB, haverá uma luz, haverá alguns holofotes, inclusive em determinadas situações, que não vai mais ser possível esconder, né? Então, para ser mais específico, para quem tem imóveis, precisa saber que aquele imóvel que ele tem vai passar a ter um código CIB ou um código CPF do imóvel, que ele é único e ele é nacional, ou seja, ele não repetirá, tá? O imóvel aqui não terá o mesmo número que tem lá no Amazonas, ou que vai ter no Pará, ou que vai ter dentro da cidade de São Antônio da Platina, não vai ter o mesmo número que tem lá na cidade de Pauliceia, por exemplo. Então, todos os códigos que a gente conhece, como o código que tem no IPTU, que é a inscrição imobiliária, a matrícula, que está no ofício de registro de imóveis, o número do INCRA, o número do CAR, o número que tem em qualquer órgão por aí, esse número será único. Então, tendo essas referências únicas, haverá um maior controle e maior fiscalização sobre as operações imobiliárias. Porque se eu informar na Receita, na declaração da Receita, que houve uma operação naquele imóvel, a Receita vai cruzar quem vendeu, quem comprou ou quem alugou, quem está recebendo o aluguel, quem está pagando o aluguel, tudo isso vai ser muito monitorado, ou seja, todas as alienações, vendas, todas as cessões, se eu fiz uma doação, né, onerosa ou não, se eu fiz um arrendamento, se eu fiz uma locação, todas essas informações a Receita acabará monitorando com muito detalhe cada imóvel. E isso hoje não é uma realidade presente. Tem muita coisa que a gente sabe que não está presente, né? Então, sendo assim, quando essas informações estiverem presentes no Sinter, que eu falei anteriormente, que é o sistema que fará a gestão disso, muitas surpresas acontecerão de pessoas serem notificadas para apresentar-se
perante a Receita Federal para poder comprovar, para poder justificar certas questões ou certas dúvidas que serão levantadas, né? Então, se por um lado isso vai acontecer pela Receita, pode aumentar a arrecadação, vai ter um controle maior sobre isso. Há um outro lado, que seria a parte da confiabilidade da informação, a parte da lisura nas informações imobiliárias, e isso vai ficar também muito mais seguro, porque a pessoa ela não vai poder tentar ludibriar, como é muito fácil hoje, pela ausência de um número único. As pessoas utilizam-se de certas práticas e enganam no mercado imobiliário. Isso acontece com uma certa frequência, e isso tende a ser completamente, se não completamente, mas diminuir bastante, porque com essa unificação, com esse número e ter toda a informação do imóvel consolidada numa base de dados única, que é o Sinter, vai haver, então, apresenta muita dificuldade para quem quiser trabalhar de forma não honesta, não transparente, não confiável, né? Então, para a regularização do imóvel, os proprietários, agora, né, nessa primeira fase, vão ter que correr atrás para poder atualizar. Aqueles que tiverem os imóveis desatualizados, seja no registro de imóveis, seja ele na prefeitura, seja no INCRA, enfim, eles vão ter que trabalhar, vão ter que correr para que possam obter esse C e B. Principalmente aqueles imóveis que não têm matrícula, ou os imóveis que não têm inscrição municipal, ou que eles tenham presente divergências nesses cadastros rurais, ou questão que ele também tenha problema na questão ambiental. Então, haverá uma necessidade muito grande, e nós estamos falando de um contingente populacional que não é desprezível. Então, essas pessoas dentro desse universo, desse conjunto que eu falei, né, de imóveis sem matrícula, imóveis sem inscrição municipal, com divergências no cadastro rural ou cadastro ambiental, não é um número desprezível. Então, essas pessoas vão ter que correr atrás para poder fazer essa regularização, né? Então, essa postura passa a ser fundamental, passa a ser essencial, porque sem isso não vai ter a confiabilidade para as transações imobiliárias. E não tendo essa confiabilidade, haverá necessariamente uma diferenciação no valor comercial ou na alienação desses bens que não tiverem essa codificação estabelecida. Ou seja, nós estamos falando que aqueles imóveis que não conseguirem esse cadastro, não terem esse número, eles passarão a ter um valor de mercado abaixo pelo fato, ou seja, se um mercado está pagando no imóvel, ou valorizando o imóvel por 100, um imóvel que não tenha essa regularização, ele vai ter um valor menor, ele vai ter 70, 60, vai depender de alguns outros elementos, né? Então, ou seja, haverá um benefício para aqueles proprietários que estiverem dentro da ampliação já com esse código já definido, né? Então, o que acontece? O valor de referência, que é um dos pontos fortes que vem junto com esse código, esse valor de referência vai ser, vamos dizer, quando você tem um imóvel que é um imóvel de marinha, cuja gestão desse imóvel é feita pela Secretaria do Patrimônio
Secretaria do Patrimônio da União, a SPU, lá eles têm um número. É um número que eles estimam que é o valor daquele imóvel. Se você vai na prefeitura, aí você está trabalhando com valor venal, que também é um outro número. E dependendo da situação, se você vai para a parte ambiental, no cadastro ambiental, lá também tem um outro número. Então você tem esses valores de referência, cada órgão ele estipula um valor, e esse valor inicial, ele não, muitas vezes as correções deles não acompanham exatamente a valorização do mercado. Então você tem muita situação real de um imóvel ao lado do outro, uma casa geminada do lado da outra, e que tenham aí, digamos, 40 anos de construção, que uma casa, o IPTU, você paga num valor X de um imóvel, e no outro ele paga 2X em razão de atualização desse parâmetro, desse valor de referência. E com esta unificação, esse valor ele tenderá a ser um valor único para todos esses órgãos e também deverá ter uma atualização muito mais próxima daquele do mercado. Com isso, nós já podemos antever que haverá uma maior arrecadação, porque você tem no mercado uma defasagem, há uma dificuldade muito grande por exemplo, nas prefeituras, de fazer uma correção de valor do IPTU, porque ele precisa corrigir o valor de referência dele, que é o valor venal, e quando ele mexe no valor venal, muitas vezes para poder corrigir e chegar próximo ao valor de mercado, ele tem um impacto da sociedade, daquela sociedade municipal, ou seja, muitos prefeitos resolvem não comprar essa briga e deixa o valor sem mexer, né? Porque ele não quer perder o capital político dele. Se ele fizer essa mudança, ele compra um certo descontentamento de parte da população, então ele deixa aquele valor sem correção ou trabalha para ficar com uma correção mais baixa em detrimento da arrecadação correta. Então, com isso, nós vamos ter uma ampliação, ou seja, muitas pessoas que pagam o valor do IPTU X vão perceber que deverá haver nos próximos anos um aumento. Em razão disso também você vai ter um aumento no valor dos aluguéis. Isso tem um impacto em cadeia e vai ocasionar lá um aumento no valor dos aluguéis no geral, né? Então, esses valores que nós estamos falando, esses valores de referência, que seja o IPTU usa um valor de referência, o ITBI usa outro valor, o ITR usa outro valor, o Laudem é outro. Então, todos eles têm esse grande problema da defasagem, ou seja, há uma divergência muito grande entre eles e há uma divergência também entre eles e o valor real de mercado. Tá ok? E aqui uma questão singular, né, que vai já se antever. Os especialistas nessa questão, que estão olhando com lupa as repercussões dessa medida, eles já anteveram uma certa situação que deve ocorrer, que são os aluguéis ocultos. O que são esses aluguéis ocultos? São aqueles aluguéis que não são declarados. Existe um grupo de pessoas, nós vamos falar jovens, eles são adultos, normalmente acima de 24 anos, que moram com seus pais, mas eles não são dependentes legais desses pais. E se eles não têm um contrato de formação, de locação com esses pais, não têm um contrato de comodato, só que eles fazem uma declaração de imposto de renda falando que moram numa determinada residência, cuja residência não é dele, a residência é dos pais, né? Só que na hora que eles sendo independentes e tendo a sua renda, eles vão ser chamados, instados lá na Receita, muitos casos vão acontecer disso, para justificar do porquê que eles não estão pagando aluguel.
né? Então, essa é uma realidade, porque vão acontecer várias inconsistências. Então, esse é um caso clássico, já se imagina que vai acontecer aí nos próximos anos, né? Então, outra questão, aquele contrato de locação que o cara fala, poxa, eu aluguei aqui, eu não vou declarar a receita. Ou seja, eu tenho um imóvel que está no meu nome, a Receita vai saber que eu tenho aquele imóvel no meu nome, tá certo? Eu tenho 2 imóveis, eu tenho 3 imóveis, eu fico com aqueles 3 imóveis parados. Então a Receita também vai chamar essas pessoas que estão com imóveis e aqueles imóveis não apresentam nenhum tipo de renda. Então há aí também uma luz sendo colocada nesse ponto, e deve implicar também em muitas pessoas serem chamadas à Receita para justificar a certa ausência de investimento no dado determinado imóvel, né? Então, ou seja, os aluguéis não declarados, esses também vão ser muito bem monitorados. Mas isso tudo é uma coisa interessante, porque essa situação, essa novidade, como quase tudo que a gente vê na vida, ela traz riscos e oportunidades. Os riscos são aqueles proprietários que têm os imóveis irregulares, porque eles vão enfrentar entraves nas suas transações, vão ter imóveis com valor menor que o valor de mercado, vão ter, de repente, financiamento sendo negado, reconhecimento formal dos seus registros também não vão passar até que ele seja regularizado. Por outro lado, a oportunidade são para aqueles que se anteciparem nessa situação, na adequação dos seus cadastros. Então, essas pessoas vão contar com maior segurança jurídica, o seu patrimônio vai ser mais valorizado, consequentemente, né, e ele vai ter uma maior facilidade de acesso a crédito, se precisar, e nas transações imobiliárias ele vai ter uma agilidade imensa, né? Então, nós temos que entender também que essa legislação nova do CID, né, CIP, ela tem consonância com a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. A LGPD, que é uma lei, né, promulgada em 2017, ela vem ganhando cada vez mais reconhecimento da sociedade. Então, essa lei, ela é a lei que define critérios para que haja a divulgação e a manipulação de informações das pessoas. Então, ela tem que estar em consonância. Então, quem estiver trabalhando e tem que respeitar também, conhecer a lei, né, para que trabalhe de forma correta dentro também do respeito a essas leis. Então, para fechar esse tema hoje, nós temos que a conclusão é que o cadastro imobiliário brasileiro, ou seja, o CIB, ele representa um marco expressivo, um marco importantíssimo do direito imobiliário e tributário brasileiro, né? Ele foi feito, então, pela Lei 214, Lei Complementar 214, de 25 agora, e ele foi regulamentado pela Instrução Normativa da Receita, número 2275, também de 2025. Então, para fazer esse sistema funcionar, né, a gente foi para fazer esse sistema, não, o sistema chama-se Sinter, que é o sistema que dará a sustentação para essa operação. Os proprietários representam uma exigência quanto uma oportunidade. Quem souber aproveitar, ele vai ter mais valorização, ele vai ter mais segurança, né, mais lisura, e vai ver, para a sociedade como um todo, ela vai ter um impacto positivo, porque vão diminuir as famosas mutretas, os famosos golpes que acontecem, a gente ouve falar sempre por aí. Então, por outro lado, nós temos que entender
que essa medida trará instrumentos, trará ferramentas que permitirão, então, os poderes municipais, estaduais e o federal de ampliar a sua arrecadação. Tá bom? Pessoal, vou ficando por aqui hoje. Se vocês gostaram, por gentileza, C, curta, compartilhe, comente. Se vocês entenderem, se tiverem dúvida, coloquem ali a sua mensagem no canal. Nós estaremos à sua disposição para poder responder aquilo que vocês tiverem. Tá bom? Até o próximo.